Alguns dias atrás eu assisti um vídeo do canal do Professor Dark comentando a respeito de uma fala do Phelps que foi recebida por uma boa parcela do público como ofensiva ou grosseira. Ele deixou bem claro sua repulsa por comentários de pessoas que enxergam influenciadores ou criadores de conteúdo como uma figura paterna ou materna. Você achar que alguém é imagem paterna, materna, é estranho só. Saiba que a pessoa não vai te olhar com bons olhos ou vai achar isso legal ou bonito. É só bizarro, é nojento. É nojento mesmo. É só paia. Papo reto. Qualquer comentário que você veja ou faça de vejo você como imagem materna ou paterna, é só bizarro. É só bizarro mesmo. E mesmo que é meme, não é meme. Não é. Tá? É muito bizarro e é muito normal. Viu? É muito normal esses comentários. E é só... sei lá, é tenebroso, é repulsivo, sabe? Além disso, o Professor Dark citou um trecho da Bíblia em seu argumento, e apesar de eu ter achado isso bem interessante, me senti inclinado a dar uma leve corrigida. Enfim, eu sou o Crow e vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto a partir de agora. Deixando bem claro que tudo que eu vou falar é baseado simplesmente na minha opinião e no conhecimento teológico super limitado que eu tenho, ok? Então, por favor, sejam respeitosos ao comentar aí embaixo. Bem, o que eu acho realmente importante observar nesse comportamento de pessoas enxergarem influenciadores em geral como figuras paternas e maternas é o quanto o papel dos pais tem sido super negligenciado, principalmente nessas últimas gerações. Inclusive, eu já fiz um vídeo a respeito de paternidade em um outro contexto, mas que pode servir de complemento para esse aqui. Muitos pais e mães não têm dado a mínima para arcar com as suas responsabilidades. Não quero generalizar, mas muitos deles jogam seus filhos em creches para não ter o trabalho cansativo de cuidar e criar, por exemplo. A criança acaba vendo a tia da escola ou a avó muito mais como mãe do que a própria. Mas eu não quero ser injusto e jogar 100% da culpa em cima dos pais. Na verdade, em outros casos, há filhos que também abandonam seus pais. Eles não obedecem, não ouvem conselhos, não se interessam pelo legado que sua família tem lutado para construir. Para esses, tudo que seus pais dizem ou fazem é coisa de boomer. Então, não parece ser bem mais legal ter pais ou mães virtuais que falam de forma descolada, que criam memes, que gerenciam comunidades de jovens que pensam exatamente igual a você e o melhor de tudo, que não te pedem satisfação nenhuma? O fato é, Deus estabeleceu o padrão correto de relação familiar e não segui-lo culminará na total desarmonia dos papéis socioafetivos de cada indivíduo pertencente a ela. No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, nós temos um mandamento que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Já em Provérbios 22, versículo 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em Colossenses 3, 20 e 21, diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Esses textos são alguns exemplos do que a Bíblia diz a respeito desse relacionamento de pais e filhos. Existem deveres a ser seguidos por ambos os lados. Mas será mesmo que é tão negativo assim ver uma outra pessoa como um pai ou uma mãe? Não mesmo. Na verdade, muito pelo contrário. Só é negativo quando isso ocorre devido a um problema como os que eu citei anteriormente. Mas com alguns critérios, é muito saudável ter pessoas que são tão referência em nossas vidas que as enxergamos como o pai ou uma mãe. E quais seriam esses critérios? Bem, quando essas pessoas nos aproximam de Deus e zelam pelas nossas vidas com o amor que pais teriam. A Bíblia nos traz o exemplo de Paulo. Ao enviar cartas para os discípulos que ele tinha ganhado para Jesus e ensinava, era assim que ele se referia a eles. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus.
de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. É bom ter boas referências, acompanhar homens e mulheres que agregam algo de valor na nossa vida, até mesmo pela internet, principalmente coisas que nos levam mais perto de Deus. Mas se for para ter alguém como uma figura paterna ou materna, de fato, escolha pessoas que estejam perto e se importem a tal nível com você. Agora vamos para a fala do professor Dark a respeito de uma passagem bíblica. Tem uma fala de Jesus, que se eu não me engano é quando ele está no Sermão da Montanha. Na verdade, não se trata do Sermão da Montanha, mas tudo bem. Ele fala que a família dele, na verdade, não são as pessoas que têm sangue com ele, são qualquer pessoa que queira ser família dele. Opa, calma aí. Jesus não disse que a família dele são quaisquer pessoas que queiram ser família dele. O que está escrito na verdade é: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa fala de Jesus pode ser interpretada da seguinte maneira: se eu tenho uma pessoa que gosta muito de mim e que me cuida, que se importa comigo e está sempre junto comigo, essa pessoa faz parte da minha família de certa forma. Ela é mais família do que, por exemplo, um parente que não liga pra você, como no meu caso, meu pai. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo que me ajuda muito, que me guia, que sempre tá do meu lado, que sempre é firmeza, esse amigo é mais parente, é mais família pra mim do que meu pai que me abandonou quando eu era criança, entendeu? Vamos ler o trecho inteiro de Mateus 12, do 46 ao 50, com todo o contexto, para ficar melhor de entender depois. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A interpretação correta desse texto é a seguinte: Jesus estava ensinando a multidão e é interrompido por alguém que disse que sua mãe e irmãos querem falar com ele. Mas Jesus escolhe não interromper aquele momento, pois o ensinar e o estar com os discípulos era mais importante. Matthew Henry, um famoso teólogo, diz o seguinte em seu comentário: Jesus aproveitou aquela ocasião para dar preferência aos seus discípulos, que eram a sua família espiritual, e não aos seus parentes naturais. Esta é uma boa razão que explica porque ele não deixaria de pregar para falar com seus irmãos, preferindo favorecer os seus discípulos a agradar os seus parentes. A descrição dos discípulos de Cristo: eles faziam a vontade do seu Pai, não somente a ouviam, mas a conheciam e falavam dela, e também a praticavam, porque fazer a vontade de Deus é o melhor preparativo para o discipulado, e a melhor prova dele é o que nos estabelece como seus verdadeiros discípulos. Os seus discípulos que deixaram tudo para segui-lo e aceitaram a sua doutrina eram mais queridos por ele do que qualquer um com quem tivesse um parentesco segundo a carne. Eu acompanho o canal do Professor Dark há algum tempo. Na verdade, já faz anos que eu assisto o canal principal de LoL dele. Eu gosto muito do conteúdo e de alguns comentários que ele faz sobre determinados assuntos, mas eu achei pertinente só fazer essa correção. Enfim, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo para você. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima.